professor. Muito obrigado por ter aceitado o convite da AE. Acho que esta conversa é mais para a comunidade escolar ter em conta a importância do que é votar e os métodos que são importantes ver. De alguma forma, há coisas bastante importantes que na nossa idade já requer algum tipo de conhecimento. Muito bem, é um gosto para mim estar aqui convosco. Já foram meus alunos e penso que já tivemos muitas discussões e análises temáticas durante o período em que estivemos nas aulas. Também é um prazer meu estar aqui também a dar um contributo, primeiro por este vosso projeto, que é um projeto que eu tenho muito apreço, por ser uma iniciativa vossa, não partir de professores, não partir de ninguém, em particular serem vocês a liderar, digamos, a vossa escola, à vossa escala. E isto é um exemplo daquilo que eu considero que os alunos deviam fazer mais. Iniciativas que vão ao encontro dos seus interesses, a partir de uma visão interna dos próprios jovens e não imposta através da escola, da direção, dos professores. Portanto, então, parabéns, desde já, pela vossa iniciativa. Sim. Queres alguma coisa, Afonso? Como todos sabemos, estamos quase nas eleições presidenciais, estão aí mesmo à porta, e Portugal, como muitos sabemos, é um dos países com a maior taxa de abstenção. Como é que acha que vai ser a taxa de abstenção este ano, tendo em conta as situações do Covid, e se devemos este ano votar ainda mais do que nos anos anteriores? Bom, eu não consigo prever, como vocês imaginam, não consigo prever se vai ser alta ou baixa. Temos algumas referências, alguns condicionalismos que nos podem levar a supor cenários e há vários cenários. O facto de estarmos em pandemia pode levar a que as pessoas saiam menos e, portanto, o nível de abstenção possa ser elevado. O facto de se tratar de umas eleições presidenciais tem um caráter diferente das legislativas, também pode levar a uma relativização do valor destas eleições e as pessoas, por acharem que isto não vai determinar, digamos, o futuro do próximo governo, portanto não é uma eleição para governo, pode também deixar passar a ideia de que não é assim tão relevante. Por outro lado, o facto de termos novos cenários político-partidários na Assembleia da República e a emergência de forças políticas que nos têm suscitado alguma preocupação, nomeadamente aquelas de que se fala serem de extrema-direita, embora este termo deva ser devidamente enquadrado, mas pode levar também algumas pessoas a ter dois comportamentos. Ou procurarem minimizar o efeito dessas forças no futuro político e governativo português, percebendo os perigos possíveis que pode suscitar, ou então, pela pior das hipóteses, irem ao voto exatamente para reforçar essas forças. Nós temos um nível de descontentamento muito acentuado relativamente à forma como a vida política é feita, e a prova disso são as abstenções consecutivas. Assim, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa idade. Eu acho que há bastantes pessoas da minha idade que chegam aos 18 anos e simplesmente não se lembram que devem votar. Aliás, grande parte das pessoas da nossa idade, que deste ano fazem a maior parte dos 18, grande parte deles não sabem sequer o que é que cada força política defende, não se interessam por política, para eles é um bando de pessoas que anda para lá a roubar e a dizer coisas ao calhas, e até mesmo podemos dizer o nome dele, o André Ventura, o estilo de campanha que faz, a maneira como fala, acaba por ser também mais aliciante para este tipo de pessoas, porque é, digamos, um diálogo mais acessível. Pronto, vamos começar. É um tipo de diálogo mais acessível. É assim, é populista, é o que queres dizer. As pessoas começam. Aquela conversa do o André Ventura diz as verdades, por mais que custe. Sabem que a verdade nunca é fácil de aceder. Quando uma verdade nos parece imediatamente óbvia,
pode estar por trás dessa verdade um conjunto de instrumentos manipulatórios que a tornam aparentemente simples de perceber. Mas a verdade em si é sempre complexa. Portanto, quem quer passar uma verdade de forma simplória ou simplista traz sempre reservas quanto àquilo que está subjacente. E, portanto, nós temos que... do boneco de palha. O boneco de palha é uma desvalorização, mas não é aqui que se trata. Mas pode ser uma desvalorização da realidade, tornando-a mais próxima da ideologia que se pretende passar. Ora, nós temos de ter algum cuidado com isto, os jovens em particular, que estão numa fase de construção de uma identidade social e política, com alguma imaturidade natural. Temos que procurar ter algum cuidado na forma como aceitamos, muitas vezes, acriticamente aquilo que ouvimos. Convençam-se é que não há verdades que sejam simplistas. Todas as verdades pressupõem uma construção criticamente justificada. E é aqui que reside o grande problema. Os jovens têm hoje um acesso fantástico às redes sociais. Há muita informação a circular. Essa informação não é suficientemente credível para ser aceite sem um filtro. E os jovens, na verdade, têm muita informação, mas têm poucos instrumentos para tratar a informação, uma vez que o excesso de informação não dá tempo para que se desconstrua essa informação e tendemos a assumir como verdade aquilo que alguém já construiu para ser facilmente aceitável como verdade. Mas podendo ser uma grande falsidade ou grandes falácias. O professor também fala, é que nós, apesar de termos montes de informação à nossa disposição, a informação que acaba por estar mais em contacto connosco não é sequer a que está nas notícias, não é a que nós pesquisamos, mas é o que nos aparece nas redes sociais. Aqueles escândalos, de alguma forma. Eu, sinceramente, a nível de campanha, acho que o André Ventura um tipo inteligentíssimo. Ele sabe como ganhar votos. Ele aproveita-se das redes sociais, que é um meio fácil de propagar algo, e consegue fazer, digamos, a sua campanha a partir daí, sem ter sequer de se esforçar muito noutras coisas. E até mesmo, por exemplo, personagens como o Trump e o Bolsonaro, a sua campanha foi maioritariamente feita a partir das redes sociais. Fez com que atraísse muitas pessoas que... Acaba por atrair muitas pessoas que até nem têm interesse na política, mas aquilo continua a aparecer. Depois aparecem algumas verdades aparentes. Aquele tipo de campanha, digamos, mesquinha, que vai buscar assim as falhas uns dos outros e etc., que se preocupa em atacar e não em, digamos, defender uma posição. E isso acaba por ser atrativo para as pessoas que veem. Eu sou uma pessoa que não é muito informada numa certa área. Eu se vejo algo que até parece que concordo e é bastante acessível ao meu conhecimento básico, eu vou acabar por aceder a essa ideia, mesmo que o que esteja por trás seja uma ideologia que não é mais correta. Bom, vocês têm seguramente a noção de que hoje a retórica foi elevada a uma potência tal pelas redes sociais que facilmente se propaga a multidões, a massas. Antigamente os sofistas, na antiga Grécia, eram um pouco o exemplo daquilo que vocês falam, de Trump, de Bolsonaro, porque eram pessoas que usavam a arte da retórica não como preocupação ética da verdade, mas como um jogo de perda ou derrota no contexto argumentativo. E, portanto, pretendia-se era ganhar, ser vitorioso num jogo argumentativo. Ainda que isso implicasse o uso de falácias, o uso de informação falsa, etc. E, portanto, os sofistas nessa altura tinham uma escala de comunicação que era uns metros de distância na água. E, portanto, de alguma maneira, aquilo não saía dali. Digamos, a escala de efeito de todo esse discurso falacioso era praticamente irrisório. Foi suficiente para levar Sócrates à morte, contado exatamente pelos lobbies de influência política da época, e naturalmente foi condenado por influência também dos sofistas, mas hoje é muito mais grave isto. A realidade é a mesma, a substância é a mesma. Sempre houve uma tendência para populismo e facilitismo
e para o domínio do outro, independentemente do caráter ético com que esse domínio é exercido. E hoje temos um problema gravíssimo. Além desta base, desta substância continuar, existe, é universal e é transversal ao tempo e a todo e ao espaço, hoje temos as redes sociais que potenciam isso. E, portanto, nós temos de ter esse cuidado. Estas pessoas, como tu disseste, é um tipo inteligentíssimo, na verdade. Eu aqui questiono o tipo de inteligência que tem. Sim, mas os gregos valorizavam muito a relação entre a verdade, o belo e o bem. E, portanto, uma verdade, assim como o belo e o bem, eram três ideias matrizes estruturantes daquilo que seria a coerência e a integridade. De que vale uma inteligência instrumentalizadora e funcional se não tem na sua base uma atitude ética, não é? A correta não é inteligência, é esperteza. Seja lá o que for, mas é perigoso na mesma e, portanto, nós temos de ter o cuidado de sermos capazes de desconstruir aquilo que nos é dado de bandeja. As máximas, os grandes discursos que vão ao encontro das expectativas, porque quem constrói esses discursos já sabe como é que essas pessoas pensam. E só quer dizer aquilo que sabem à partida que vai ter receptividade na mente dessas pessoas. E é aqui que surge o grande perigo. Essas pessoas praticamente já estão estudadas pelos manipuladores, pelos instrumentalizadores da palavra. E é essas pessoas que nós temos que alertar. Vocês são jovens e ainda estão a tempo de não cair nessas armadilhas de pessoas inteligentes, como dizia o Afonso, mas cuja inteligência não é suportada por um alicerce ético. E é aqui que, mesmo hoje em dia, na política que nós exercemos nos nossos parlamentos, nas nossas assembleias, sejam elas nacionais ou municipais, nós estamos sempre a contar que do outro lado, do lado de quem tem o poder, do lado onde há interesses, haja sempre forma de fugir ao confronto com a verdade. E, portanto, são os jogos que se desenvolvem. Nós temos é que ter capacidade crítica de sabermos analisar e avaliar o discurso, o impacto que esse discurso tem e a relação com a realidade. Não é? Portanto, havendo um pensamento crítico desenvolvido e bem treinado, por isso a disciplina, convidaram-me a mim, mas podia ser outra pessoa aqui também, a disciplina de filosofia é essencial nas escolas, precisamente para promover o pensamento crítico e autónomo e evitar que tenhamos uma sociedade instrumentalizada. E é fundamental que vocês, como jovens, percebam esta mensagem. Relativamente ao voto antecipado, não sei se o professor tem acompanhado, mas na minha percepção tem parecido que houve uma grande adesão. E acho que isso... o professor acha que isso tem a ver com a preocupação que há vindo da extrema-direita, voltando a esse assunto? Bom, nunca antes suscita o voto mais preocupação. É a primeira vez que temos o voto antecipado num contexto de pandemia. Por isso não sei avaliar se é pelo facto de haver um partido de direita ou de extrema-direita no cenário político português. A verdade é que sempre houve voto antecipado. Como sabem, há pessoas que estão deslocadas, pessoas que estão impedidas de votar normalmente, têm acesso a isso. Só que eram talvez uma minoria comparado com aquilo que hoje acontece. Nós estamos num período de confinamento, as deslocações estão interditas por razões que nós todos conhecemos, e é natural que as pessoas que estão distantes das suas zonas de residência oficiais tenham vontade de votar. Podem ser as mesmas pessoas que viriam votar. A única diferença é que agora têm que aproveitar esta oportunidade do voto antecipado. E, portanto, são cenários que nós não podemos estabelecer um nexo de causalidade direta. Okay. Há muitas variáveis e essas variáveis têm que ser equacionadas. Mas a verdade é que houve, de facto, uma boa adesão, o que é bom, porque as pessoas também se podiam demitir de votar. Agora, se me perguntares se é por razões a favor da extrema-direita ou contra a extrema-direita, não podemos ainda avaliar isso. Mas pode ser pelas duas razões, ou seja, a mesma causa pode ter dois efeitos. E neste caso nós ainda estamos muito aquém de saber qual vai ser o efeito que vai ter. Também, por outro lado, o voto antecipado trouxe-nos uma grande confusão. Aliás, todos viram as filmagens que a comunicação social tem feito e vimos que houve um certo caos em algumas cidades, nomeadamente Lisboa e Coimbra,
E, portanto, algumas pessoas também se podem assustar um bocadinho com os possíveis contactos sociais que se possam vir a fazer e têm um receio de se deslocar. Isso também pode contribuir para uma abstenção superior. É muito cedo para estarmos a criar aqui cenários interpretativos. Ok. Quanto ao tema da filosofia que o professor falou, eu por acaso, desde que nós tivemos filosofia, eu sinto que a minha turma, a nível de... Melhorou. Sim, da apreciação crítica, da argumentação, melhorou, mas assim a um nível brutal. Nós até podemos não gostar da matéria, podemos achar os testes difíceis, seja como for, podemos não achar as aulas interessantes, mas nós, sem notarmos, houve uma melhoria. Nós agora estamos em História e em certos assuntos nós não nos calamos. Não paramos de argumentar. Porque agora também estamos a dar a matéria do Hitler. O que é que o Sr. Ildefonso nos fez? A gente fica assim um pouco... Eu acho que inconscientemente acaba por nos alertar. Isso também tem mais a ver com a nossa idade. Acho que vamos crescendo e vamos pensando que... Eu aproveito-me muito bem de vocês, porque vocês estão exatamente numa idade, eu não vos disse toda a verdade, obviamente, mas quando tivemos as sessões que tivemos, ao longo do ano de 2 anos, não é, que tivemos, eu aproveito-me de vocês num estado em que vocês estão, porque vocês estão exatamente naquilo que o Piaget chamava-lhe o pensamento crítico abstrato ou o crítico formal, e é quando vocês passam a pensar hipoteticamente. E quando nós passamos de verdades unilaterais, que são as verdades que nós assumimos até aos 11, 12 anos, os nossos modelos, os pais, a família, etc., vão-nos incutindo determinadas verdades que nós aceitamos porque não temos ainda a capacidade de contra-argumentar. A partir do momento em que entramos no nível de desenvolvimento cognitivo, hipotético ou dedutivo, é aí que as explosões ocorrem. E eu aproveito-me disso em vocês. Eu, no fundo, não invento nada. Eu só me aproveito da vossa... do vosso cenário favorável ao pensamento crítico e dou-lhe a expressão que ele merece. E provavelmente foi isso que aconteceu. As minhas aulas, como sabem, baseiam-se muito na interatividade e isso é o essencial para vocês estarem preparados para viver uma sociedade como a nossa, que nos desafia pelo excesso de informação, pela disputa do poder e dos lobbies de influência, e vocês, como jovens, devem ter o lugar e a oportunidade de desenvolverem o potencial que têm em vocês, porque vocês é que dão o que têm. Só precisam de ter o ambiente favorável a poderem desenvolver esse potencial que vocês têm dentro de vocês. E isto que acontece. O Sócrates dizia uma coisa muito interessante. Ele era o parteiro, ele não impingia, ele só ajudava a parir, de alguma maneira, a nascer, o que já está dentro de vocês. Na verdade, a juventude e estas idades em que vocês estão é crucial para se dar o salto. Ter um bom ambiente familiar, onde discutam com os vossos pais, argumentem, etc. Essa preocupação com o futuro do país. Claro, porque vocês ao treinarem esse pensamento crítico, vocês estão-se a preparar para lidar com algo muito mais sério que vem a seguir, que é a vossa integração na realidade social, política e económica, onde todos os dias as leis são aprovadas e nós temos que saber porque é que são aprovadas daquela forma. Nós temos que estar na linha da frente para construir um pouco a vida da nossa própria sociedade. Vocês hoje estão aqui, mas amanhã estão como jornalistas, amanhã estão como deputados, amanhã estão como advogados e vão ser uma parte ativa na construção do nosso país e da vida do nosso país. Portanto, a escola, neste sentido, é crucial, é fundamental para vos propiciar o ambiente onde vocês possam consolidar o vosso potencial e as vossas capacidades. Elas estão aí. Só precisam é que vos ajudem a pô-las cá fora. O professor até disse na aula que o professor que não nos dava o conhecimento, que paria o meu conhecimento, e até gerou ali alguns risos na sala. É verdade. E alguns olhares nervosos. Eu teve que confessar que me senti um pouco desconfortável à primeira, a imaginar a ideia. Não vê o Afonso daqui a 10 anos a concorrer para as legislativas? Eu vejo-vos a todos, todos desde que vocês façam mais coisas como estas, o querer saber,
o propiciar cenários onde haja confronto de ideias, onde as pessoas saibam discutir sem se zangarem. É isso. Serem capazes de discutir ideias e não pessoas. E isto é uma elevação que vocês mostram também para aquilo que pretendem de uma sociedade futura. Se pretendem uma sociedade de extremas, seja direita ou esquerda, ou se pretendem uma sociedade que seja equilibrada, que ao mesmo tempo que se defenda a iniciativa privada, também se defenda uma sociedade societária, se defendam os apoios à sociedade. E neste sentido, tanto, não importa agora se é de extrema disto ou de extrema daquilo, importa é que vocês tenham uma visão do equilíbrio, da funcionalidade. Não se pretende aqui ter um discurso ideológico, pretende-se ter um discurso onde se pense naquilo que queremos de uma sociedade em que estamos inseridos. E trabalhar para isso. Trabalhar para isso. Qualquer um de vocês seguramente estará ao nível... Não foi, digamos, embutir-nos uma ideologia, foi embutir-nos o espírito crítico para questionarmos as realidades do dia-a-dia, ou que pensamos ser a realidade, que depois podemos criar uma nova realidade para nós. Claro, a ideia é mesmo essa. É vocês terem as ferramentas, não é assumirem as verdades do professor, ou as verdades do pai, ou as verdades do sei lá o quê, é assumirem as ferramentas de trabalho para depois construírem a vossa própria identidade, as vossas ideias, as vossas concepções daquilo que pretendem. Portanto, quando vocês me convidaram para vir aqui, não era seguramente para falar das minhas aulas. Era para falar... mas há de facto aqui assuntos importantes porque se ligam, conectam-se. Eu penso que a escola deve ser uma preparação para a vida real. E nesse sentido... há uma pergunta que me deixaram, entreaberta e eu gostaria de... Acha que devia haver mais intervenção da escola sobre a política? Haver, por exemplo, uma disciplina relacionada com isso? Eu sei que não é preciso... a filosofia está relacionada, mas... Pois, não é preciso haver uma disciplina específica, porque hoje, felizmente, a flexibilidade curricular permite-nos trabalhar em equipa interdisciplinar, diferentes professores, diferentes disciplinas, e, portanto, não é necessário haver uma disciplina específica. No meu tempo, eu tive uma disciplina que me ajudou muito e até me pôs em contacto com centros de reflexão em Lisboa, que foi a Introdução à Política. E essa disciplina deu-nos, de facto, isso, uma ideia do que é a política. E eu, através dessa disciplina, conheci pessoas que hoje até estão em destaque na política nacional. Jorge Lacão, por exemplo, eu cheguei a estar em ciclos de discussão, uma espécie de encontros que se faziam com professores e alunos, e cheguei a conhecer figuras hoje de destaque na política nacional à conta disso. Mas hoje em dia não é preciso. Basta que haja vontade e, da vossa parte, curiosidade em sugerir temas de trabalho, em sugerir discussões, e vontade de não querer cair na ignorância. Eu acho que é... Desculpa? Não, a vontade de não querer cair na ignorância, porque eu acho que há muitas pessoas na nossa cidade que simplesmente não querem saber, olham para isto como um bicho de 7 cabeças e que não se esforçam a querer saber. E por isso eu acho que devia haver, de alguma forma, ser obrigatório para que, dentro de uma sala, pelo menos daqueles 20, pelo menos 5 conseguissem entender que aquilo é importante para o futuro. Não agora, quando tivessem 15, 16, 17, mas se calhar quando eles fossem quando fossem pais, quando fossem mães, que fosse importante saberem que é algo que se deve contar e que se deve estar sempre informado. Bom, aproximadamente 5 minutos. 5 minutos, ok. Isto que eu estava a falar, nós só depois, já só neste ano, é que não tivemos filosofia, é que nós chegámos já à conclusão da importância e do que é que, digamos, essas aulas de filosofia melhoraram a nossa vida. O que eu realmente aprendi em filosofia não foi o penso logo existe, não foi o cogito, não foi Descartes, apesar de ser a matéria, apesar de ser o que temos nos testes. É verdade, podia ter percebido um pouco mais dessas coisas, porque assim as notas tinham sido mais elevadas. Porque isso também ajuda depois a contribuir, mas o conhecimento e o espírito crítico e as ferramentas de argumentação que nós acabamos por obter, eu acho que é mesmo mais importante do que nós retiramos de filosofia. Eu vivia bem sem saber que penso logo existe. Eu vivia bem sem saber
Porque há pessoas que vivem com máximas e etc. Mas foi importante teres percebido Exato. como é que se chegou aí. É isso. E as ferramentas que Descartes usou para chegar às suas teses são as ferramentas que vocês usam para chegar a outras teses. Ou seja, a ideia mesmo é essa que tu agora destacaste, e eu fico muito feliz por ter tido esse efeito, é sentir que tens ferramentas que, independentemente das verdades ou dos pensamentos de cada filósofo, o treino que nós fazemos ao interpretar esses filósofos é exatamente através do uso dessas ferramentas para abordar muitos outros assuntos, sobre muitos outros temas e construir também as nossas concepções, como esses autores construíram as suas, naturalmente. E, portanto, não temos que mimetizar aqueles que nos servem de modelos, podemos usá-los, sim, no bom sentido de perceber as ferramentas que eles também usaram e nós agora usarmos para também assumirmos a nossa identidade política e social. Naturalmente que sim. Fazendo agora uma alteração de assunto, já falámos um pouco da importância da filosofia na questão política, falámos um pouco do André Ventura, por ser algo preocupante. É preocupante. Nós temos que enquadrar esse partido e essa pessoa num contexto. Reparem que ele não surge do nada, ele surge na sequência. Por toda a Europa estão a surgir. É verdade. E generalizado da extrema-direita até na Europa, como nos Estados Unidos. É verdade. Já vi um vídeo que está a circular em Itália das saudações. Não vi, aliás, eu não tenho redes sociais, mas posso-vos dizer que Espanha, Grécia, com a Aurora Dourada, a Alemanha, com a AfD, a Áustria, a Finlândia, a França, a Hungria, a Itália, a Polónia, todos eles têm estes partidos de extrema-direita a ganharem peso no cenário político de cada país. Mas isto não é por acaso, é só isto. Em Portugal não é por acaso que André Ventura tem a adesão de um tipo de pessoa, um perfil de pessoas, não é? Que estão escandalizadas com aquilo que se faz na política do dia-a-dia. Corrupção. E nós temos casos muito sérios de corrupção, uns a ser julgados, outros... Demoram muito tempo a ser julgados. Começa por aí. Quem é que pode estar contente num país onde isto acontece? Com tanto Atenção, tempo. porque é isto que dá origem... Porque não faltam as reuniões que supostamente para resolver tais casos. Muito provavelmente até acontece, Afonso. Agora, uma coisa é certa, não havendo uma política, digamos, um desenvolvimento de uma vida política e social e económica pautada pela honestidade política, pelo rigor do controlo judicial. Nós vemos juízes a compactuarem com equipas de futebol ou com líderes de futebol. Vemos juízes a compactuarem com banqueiros. Vemos políticos a fazer o jogo dos banqueiros. Quer dizer, atenção que estes líderes a que nos referimos não entram por acaso. Apanham brechas de fragilidade no sistema e entram para exatamente apanharem as pessoas que estão descontentes. É claro que aqui temos de ter muito cuidado com o discurso populista, naturalmente que sim, mas nunca há manipulação sem verdade. Embora a verdade possa ser apenas um chavão superficial, depois aproveitam-se disso para colocar a ideologia. Mas há um fundo que justifica isto e, portanto, nós temos que também ter uma atitude crítica face ao cenário que leva a que estas forças se implementem e se implantam. E portanto, implantam-se com credibilidade porque as pessoas começam a ver que estes homens, atacam aquilo que elas não gostam. A corrupção. Ataca. Ainda que ele possa ser corrupto. Mas como fala de uma coisa que as pessoas criticam, já tem a adesão dessas pessoas. Portanto, é aqui que nós temos de ter algum cuidado e não nos usar. Até nos debates presidenciais, notou-se bastante. O André Ventura, o que ele fazia era atacar, não defendia uma posição. Por exemplo, aí tem um bom sinal, uma boa forma de interpretar exatamente o discurso populista. Ora, aí está. Bem, professor, isto está a acabar. Foi um prazer estar aqui com o professor. E acho que conseguíamos estar mais tempo porque tínhamos mais algumas coisas para falar. É verdade, havia assuntos assuntos muito interessantes a nós abordarmos. Se o professor quiser fazer uma segunda parte, nós adorávamos. Exato. Se quiser, podemos combinar e fazermos uma segunda Da minha parte, eu estou disponível. Mas podemos colocar, se calhar, uma espécie de questionário, se houver perguntas por parte do público que
que vai ver isto. Com certeza, com certeza. Mas foi... Estejam à vontade. Obrigado. Estejam à vontade e têm toda a minha colaboração, porque a escola é isto e é isto que eu defendo para uma escola. Obrigado. Também eu vos agradeço a vossa iniciativa e a vossa coragem. Isto requer coragem. Um bocado nervoso.